Quero, neste momento, antes de ministrar a palavra, que será baseada em João, capítulo 5, pensando nesses encontros com Jesus, nós vamos falar sobre o Jesus que se importa conosco, numa perspectiva de uma experiência muito profunda, muito impactante, de um Senhor que há muito sofria. Vamos, neste momento, ficar de pé e vamos ler João, capítulo 5, a partir do verso 1. Quero ainda destacar que foi muito precioso o encontro hoje pela manhã, não é? Foi um tempo agradabilíssimo e nós pudemos partilhar alguns princípios e bases para a vivência eclesiástica e ministerial. Espero que tenha abençoado os que estiveram presentes. João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, palavras registradas por João, o Evangelho do Senhor Jesus, e preste atenção, portanto, na leitura e naquilo que Deus tem reservado para nos falar neste momento. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, mais uma vez, aqui estou, junto com o teu povo, ao teu dispor, com a tua palavra aqui diante de nós, palavra viva, que penetra o nosso interior e vai lá nas juntas e medulas, sendo apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Que o Senhor nos dê da sua graça, do seu discernimento, da sua sabedoria, que o seu Espírito ministre à sua igreja e a todos que estão aqui, que também estão acompanhando em casa, onde estiverem, que o teu nome seja exaltado na exposição desta palavra, com edificação, fortalecimento, crescimento, exortação, salvação e libertação no nome de Jesus. Assim nos colocamos submissos ao Senhor e que a reflexão que será agora transmitida através dos meus lábios sejam totalmente guiadas pelo Espírito Santo, seja totalmente guiada pelo Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se nós fôssemos abrir um espaço para contar os nossos desafios, traumas, dramas, lutas, cada um de nós teria certamente relatos. Relatos passados e alguns, talvez, relatos presentes, que nos inquietam em certa medida, ou em maior medida, que nos angustiam e que, de fato, nos trazem um coração, às vezes, apertado, sem a realização que deveríamos ter
Cada um de nós somos portadores das nossas histórias, da nossa trajetória. Alguns de nós sofremos consequências de comportamentos, condutas e posturas que não deveríamos ter e que, inevitavelmente, trouxeram consequências indesejáveis. Nós estamos aqui diante de nós com um homem que era um sofredor na sua existência, carregando situações as mais difíceis possíveis que se possa imaginar da existência humana. Um homem que há 38 anos estava com suas pernas totalmente atrofiadas, seus joelhos totalmente definhando, num estado de lamúria, no estado de miséria, de sofrimento. Não via nenhuma perspectiva, nenhum direcionamento de esperança, de transformação. Dependia de uma crendice que se propagava naquele momento como se fora uma espécie de muleta onde ele se abrigava, e ele não tinha a menor ideia do que seria aquele dia para a vida dele. Parecia mais um dia comum de padecimento, de sofrimento e de uma esperança vã, de uma esperança que desvanecia. Mas diante dele chegou aquele que conhecia a sua dor, conhecia a sua angústia, conhecia a sua crise, conhecia o seu padecimento há muito tempo. Eu quero dizer neste momento, para você que está aqui, quem nos acompanha, que este é o Senhor Jesus, que continua sondando corações, que continua fazendo diferença, que conhece cada situação na sua particularidade, que nos surpreende de uma forma muito especial e que opera de forma muito poderosa em nossas vidas. Ele está aqui conosco, Ele está conhecendo o que passa em cada coração e Ele há de trabalhar e de ministrar para a glória do nome dEle. Eis que o nosso texto traz e traduz a experiência deste homem que estava no lugar chamado Porta das Ovelhas, onde havia 5 alpendres, 5 pilares, até hoje ainda existentes lá no Muro das Lamentações de Israel. Esses 5 pilares estão presentes ao lado. Interessante que ainda ficaram depois de toda a destruição do ano 70 depois de Cristo, sob o general Tito. E este lugar também era conhecido por causa de um tanque, que lá havia esse tanque, portanto, chamado Betesda. E a expressão Betesda significa casa de misericórdia, casa de compaixão, embora não fosse bem a realidade traduzida naquele lugar. Era uma festa. Os judeus celebram as suas festas e tem pelo menos 3 festas que são bem celebradas pelos judeus ainda hoje. E naquela época, bastante. Esta, tudo indica, era a festa dos tabernáculos, que antecipava a Páscoa e o Pentecostes. Esta festa estava sendo celebrada por judeus não só lá de Israel, não só de Jerusalém, mas judeus vindos de todas as partes, até já como preparativos para a festa da Páscoa. E o texto diz, portanto, que havia muita gente na cidade, e certamente cada um querendo se vestir da melhor forma possível, ao alcançar e assumir os lugares de destaques, inclusive os religiosos, e é impressionante a atitude de Jesus diante de todo aquele movimento. Jesus sempre procurava estar presente em algumas ocasiões para fazer diferença, mas nesse texto especificamente, ele está presente, mas ele não entra onde a liderança religiosa entrou, onde as pessoas de destaque queriam estar desfilando na passarela, desfilando no principal espaço, no tapete vermelho figuradamente. Assim entravam os fariseus, os saduceus, os escribas e outros. Jesus não foi para aquela festa por ali. É muito interessante que o texto diz que ele foi pela porta das ovelhas, por estes alpendres, até chegar nesse tanque. E o que é que tinha ali, no final das contas?
Ali tinha um hospital público aberto, com as doenças mais difíceis e complicadas da época, enfermidades incuráveis aos olhos humanos e à luz da medicina da época e de hoje, porque o texto chega a dizer, se você perceber, eu sei que você está com o texto certamente aberto, seja o texto físico ou digital, que diz assim, no verso 3, havia uma multidão de enfermos, e descreve alguns, cegos, coxos, paralíticos, e certamente outros nesta mesma condição. E o que é que ele estava fazendo ali? Certamente um ambiente fétido, certamente um ambiente indesejável, certamente um ambiente de muita dor, de muita lamúria, e eles estavam ali. Eles estavam fazendo ali, segundo o verso de número 4, à espera de algo que o texto não diz qual é a periodicidade, mas que era um movimento que acontecia naquele tanque, nas águas daquele tanque, de tempo em tempo, não sabemos que tempo, que quem pulasse primeiro, quem entrasse primeiro naquele tanque, era curado da sua enfermidade. Eu não sei se na sua versão, esse verso, ele está entre colchetes. Certamente a maioria das versões trazem esse destaque. É dito que nos melhores originais não há esse texto. Meu mérito não é esse. Está aqui e queremos considerar que foi registrado por causa do significado. Certamente que João não registrou para legitimar e para respaldar, através desse verso, alguma situação que viesse a traduzir e apontar para a resposta ou para poder, noutra fonte ou noutra perspectiva. Eu, certa feita, lendo um comentário sobre este texto, e principalmente sobre o verso 4 do pastor Russell Shedd, gostei muito do destaque que ele fez, quando ele diz, como resumo, o dono da fonte é quem chegou naquele lugar, e o dono da fonte é o Senhor Jesus, que não limita-se a muletas, a artifícios humanos para curar, para restaurar e para transformar. Eu me lembrei de um livro que eu li no ano 2001, do pastor Edson Queiroz, que pastoreou por um bom tempo a Primeira Igreja Batista de Santo André, uma referência na visão discipuladora e missionária. Ele escreveu um livro, Por uma Nova Reforma, e esse livro traduz algo que eu entendo que continua contemporâneo demais, continua atualíssimo. Tem muita gente buscando respostas em lugares errados. Tem muita gente indo a fontes que não vão lhes dar a resposta que eles precisam. Há muitas crendices populares e religiosas, mas que mais escravizam do que libertam. Na verdade, há muito estelionato da fé. Tem muito mercado da fé. A gente até partilhava um pouco hoje durante o almoço. Tem muita gente oferecendo esperança que não consegue dar resposta. E o objetivo, se não é exatamente mercantilista, humano, material. E tem um monte de gente acreditando nisto. Por quê? Porque é a necessidade humana, a necessidade particular, que faz muita gente acreditar em propagandas, em esperanças que a gente pode chamar de verdadeiras muletas, ou, como diz o pastor Edson Queiroz, indulgências modernas, indulgências atuais, inclusive no meio evangélico, ou que se diz evangélico, midiático, nos programas aí. Graças a Deus por aqueles que seguem a mensagem séria, comprometida, e eu louvo a Deus que é a representação desta igreja e da denominação que nós realmente estamos, entre outras, que tem compromisso com o Senhor e tem compromisso com a palavra do Senhor. A resposta que cada pessoa precisa está naquele que é o dono da fonte, que tem a palavra viva e a palavra de poder, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem não tinha a menor ideia quem é
que estava chegando ali. Tem muita gente que está buscando suas respostas, mas precisa buscar nos caminhos certos. E nos caminhos não, no caminho certo, naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Naquele que disse: eu sou o pão da vida, quem de mim comer nunca mais terá fome. Naquele que apresenta a fonte de água viva, e quem beber dessa sede, dessa água, nunca mais voltará a ter sede. Daquele que se apresenta como a luz do mundo, e que quem está nas trevas, que se encontra com ele, tem a luz da vida por toda a eternidade. Naquele que se apresenta como a porta das ovelhas, que quem entra por ele, entra, sai e acha pastagem. Naquele que é o bom pastor, que alimenta e cuida das suas ovelhas, e que aquele que nele crê, sendo ovelha dele, nunca se perderá eternamente. Naquele que é a ressurreição e a vida, e que diz que mesmo que alguém esteja morto, viverá, e todo aquele que vive nele crê, viverá para todo sempre. Naquele que na verdade é a videira verdadeira, e nós como ramos nele enxertados, temos vida eterna e produzimos os frutos que assim ele deseja. Este é o Senhor da glória, esse é o Senhor Jesus que estava naquele lugar e que está aqui entre nós neste momento. Aquele homem e aquelas pessoas precisavam entender o que é que Jesus estava querendo traduzir neste que estava preocupado, interessado com a vida daquele homem. É interessante que a quantidade de gente ali era grande, assim como é a quantidade de gente carente no mundo inteiro, gente que precisa demais exatamente da atuação do Senhor Jesus, gente que vive situações de frustração, gente que carrega um peso de pecado ou de outras situações de trauma que não deveriam estar carregando, mas que machuca e maltrata. Inclusive sobre esse tema, amanhã pela manhã nós vamos trabalhar um pouquinho quanto a muitos de nós que estando na igreja, no meio do povo de Deus, que carregamos alguns pesos e fardos que não deveríamos mais carregar. Pessoas que talvez desistiram de uma cura, que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão se sentindo cansadas e desanimadas, mas ou prostradas, ou sem saída, ou sem ajuda, mas o Senhor Jesus está de braços abertos, Jesus está à disposição, e Jesus conhece cada pessoa na sua individualidade. Jesus conhece cada pessoa na sua particularidade, em meio a tanta gente ali, em meio a tantas pessoas, ele se direcionou para aquele homem, dentro do drama que aquele homem estava passando. Jesus está sempre atento às nossas vidas, por isso que vale a pena viver para Jesus, andar com Jesus, confiar no Senhor, ter relacionamento pessoal com o Senhor. Nossas orações não são em vão, nossas orações encontram resposta na medida que Deus é aquilo que a gente mais precisa. Já fora dito certa feita pelo saudoso John Stott, ainda que Deus não respondesse, mas Ele responde, e você é testemunha viva das respostas de Deus. Deus tem respondido as orações, Deus tem nos atendido, mas ainda que Ele não nos respondesse, o falar com Deus, o estar diante de Deus, o relacionar-se com Deus já seria bastante, já seria altamente realizador. Uma lição que eu acho muito interessante sobre esse Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se preocupa conosco, que se importa conosco, é Ele ir nos lugares que nenhum outro religioso queria ir. Jesus, Ele trata das áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas e trabalhadas. E aqui, olhando para você, ou você me ouvindo, eu pergunto: que áreas da sua vida e da minha vida precisam ser tratadas e precisam ser trabalhadas? Que áreas de nossas vidas Jesus não tem sido o Senhor, nem tem sido o centro? Que áreas de nossas vidas precisam ser transformadas? Existem áreas de nossas vidas que ainda estão encobertas e que a gente tem, porventura, vergonha se elas forem expostas à luz? Tem áreas de nossas vidas que precisam de purificação, que precisam de santificação. Tem áreas de nossas vidas que precisam, de fato, agora, de confissão para receber o perdão do Senhor. Eu me lembro agora, inevitavelmente, de uma experiência que eu passei em 2013. Quando entendemos da parte de Deus em dizer sim ao convite que nos foi feito para irmos para Bahia, para Salvador, para trabalhar na Secretaria-Geral da Convenção Batista Baiana,
a gente trabalhou o processo da mudança, ali, 2013, e se mudar não é algo fácil, embora dentro de contexto é algo que traz perspectiva, expectativa, mas não é algo fácil. Você que já passou mudança sabe disso, desalojar todas as coisas, embalar para transferir, para depois organizar, nem sempre acontece da forma que a gente espera. Você que já passou por mudança sabe disso. Na nossa experiência, algumas situações foram difíceis, porque uma delas foram alguns móveis, um deles que quebrou e o sofá que a gente tinha comprado há pouco tempo acabou furando, e a gente teve que tratar isso depois com a transportadora. Ocorre que quando chegamos lá numa sexta-feira, a gente já teve atividade logo no sábado. Fui falar na Igreja Batista Sião, no domingo também, outros compromissos, e a gente bem conhece a vida de pastor e de líder no final de semana. Por isso que geralmente as folgas pastorais são na segunda-feira, porque o nosso final de semana é muito intenso, além do meio de semana, mas o final de semana principalmente. Sei que um amigo muito querido, me ligou na segunda-feira cedinho e disse, um amigo lá de Pernambuco, Erivaldo, desejo te visitar. E eu disse, que maravilha, será um prazer. Você virá quando aqui para Salvador? Ele disse, eu já vim. Eu estou aqui. Eu digo, você está onde? Está no aeroporto? Ele disse, não, eu estou aqui embaixo no seu prédio. Eu digo, como é que você chegou aqui? Eles peguei o endereço certinho e cheguei. Eu digo, meu Deus do céu, uma loucura, tudo. Eu digo, espera só um pouco para a gente poder te buscar aí. Ocorre que nesse momento falei junto com Aninha e filhos, e para ajustar uma coisa, ajustar outra. A cozinha estava aquele, Deus nos acuda, e fecha logo a porta, porque estão lá os pratos para justamente ajustar. A gente tinha colocado uma parte da nossa mudança dentro de um quarto. Eu sei que alguns aqui já tiveram, hoje não tem mais, aquele quarto onde você coloca as coisas que não cabem no outro lugar. E vai enchendo, que quando abre esse quarto, pode ter um tsunami, uma explosão. A gente apertou lá, né, muita coisa, e o sofá com o buraco lá, imagine. A primeira coisa que a gente disse foi para o filho do meio, o Marquinhos, olha, senta aqui, neste buraco aqui. Aqui. Aí pegamos, eles subiram, né, o casal, abraçamos, tal, e Marquinhos lá, Marco lá. Conversa boa, tal. Aí teve um momento que a esposa lá do amigo disse assim, posso ir na cozinha pegar algo? Não, a gente vai pegar, vai lhe servir com toda a gentileza possível. Aí depois, os outros filhos saindo, tal, e Marquinhos lá, olhava para a gente lá. Aí o amigo disse assim, pastor Nelson, esse seu filho daí é muito educado, viu? É de uma elegância, eu digo, total. ISO 9001. Não sabia de nada o inocente. Ocorre que justamente depois de um momento que foi agradável, mas um pouco intempestivo, e a gente com certo desconforto, abraçamos, eles saíram, e veio a lição de que, no caso, equiparadamente, Jesus na nossa vida, ele não é um visitante, um transeunte ou um hóspede. Jesus, ele deve ser o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso lar, o Senhor de todos os recônditos, inclusive dos quartos que precisam de conserto, dos quartos existenciais, dos quartos de relacionamento, daquilo que precisa ser trabalhado, daquilo que precisa ser transformado, das superações de traumas, de dores, de onde ninguém chega, mas o Senhor Jesus chega, de onde quase ninguém conhece, talvez nem o esposo ou a esposa, quiçá, mas Jesus conhece. Estes espaços que Jesus precisa ter acesso para transformar, para restaurar, e aquilo que parece muito difícil, o Senhor pode tratar e pode dar solução. É hora de nós darmos espaço, porque o Senhor está desejando mudar realidades em nossas vidas, e Ele foi lá para fazer isso na vida daquele homem. E olha o tempo que aquele homem estava daquela forma, havia 38 anos. Agora é bom perceber que ele não nasceu desse jeito, porque às vezes o pessoal confunde, quando até de exposição, já ouvi pregadores, o homem desse texto do capítulo 5 de João com o paralítico de Atos 3, porque o paralítico de Atos 3 também
tem o mesmo tempo, só que nasceu daquele jeito. Esse daqui não. Porque no verso 14 nós vamos perceber que ele ficou daquela forma porque o caminho de vida dele seguia um caminho altamente perigoso, sobre o que daqui a pouco a gente fala. Então, na verdade, o texto aponta que aquela situação que o homem estava foi consequência do pecado, foi consequência da transgressão que aquele homem cometeu e estava colhendo situações extremamente difíceis. O verso de número 6 diz que Jesus chega e vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Então, atenção para algo importante sobre esse Jesus que se importa conosco e que nos vê como ninguém vê. O texto vai nos dizer justamente que, mesmo que ele soubesse que aquele homem estava daquele jeito, e o que tinha feito para estar daquela forma, o olhar do Senhor era de ternura, era de compaixão e de misericórdia. O Senhor não luta contra nós. O Senhor não quer o nosso mal. Tem muita gente que pensa um tanto quanto errado nesse sentido. O Senhor não quer condenação de ninguém, sabe por quê? A propósito, a gente conhece João 3,16, mas precisamos conhecer o restante do texto. Vamos lá, João 3,16, que é até uma das divisas aqui desta série de conferência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que diz o verso 17? E aí vai continuar falando que o problema da condenação, o nosso irmão disse, porque Jesus não veio para condenar, e sim para salvar, porque o mundo já estava condenado, e a condenação é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Resumo, a situação do homem já era de perdição, já era de condenação, e assim é, quando nasce, quando vive, quando morre dessa forma. E o que é que Jesus veio fazer? Restaurar. Jesus veio redimir. O Senhor de fato quer o nosso bem, Ele trabalha em nosso favor, pela nossa restauração, pela nossa redenção. Isso cada um individualmente, a todos nós, de uma forma geral. Isso me faz lembrar a história de Adriana e de Dudinha, Maria Eduarda, membro Adriana lá da igreja que nós pastoreamos no Recife, e Dudinha, sua filha de 3 anos. Dudinha desenvolveu uma síndrome que não tinha hospital que tivesse resposta para a síndrome dela. Ela ficou internada numa situação muito difícil de sofrimento, e chegou um momento, depois de quase 2 meses de internação, de situações críticas, que eu fui orar. Sempre passar por lá semanalmente. Teve um momento que eu fui orar junto com a Adriana, e eu dizia a Adriana, entregue mais a sua vida, a vida de Dudinha nas mãos do Senhor, consagre, coloque, e Deus há de operar. Ela entendeu esse entregar como se eu estivesse dizendo que desistisse da vida de Dudinha, pela situação que Dudinha estava. E ela depois me conta no culto de ações de graça que ela ficou até, naquele momento, um pouco enfurecida comigo. Mas o que eu disse, a bem da verdade, é que a gente precisa confiar no Senhor que cuida de nós, e que quando Ele diz, o texto sagrado, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Você crê nisto? Você crê nisso? A vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus é melhor do que a sua? Então você quer que a vontade dele prevaleça em sua vida ao invés da sua? E a melhor coisa é que a sua vontade esteja afinada com a vontade dele? Adriana precisou entender isso. Ela disse que resistiu, passou uns dias, mas depois, diante de Deus, na madrugada, ela e a filha, ela clamou e entregou, dizendo, Senhor, Tu sabes o meu coração, como eu quero ver minha filha crescendo, desenvolvendo, mas o Senhor tem os seus planos perfeitos. Os seus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos, os seus caminhos são melhores do que os meus caminhos. Eu entrego, consagro a vida da minha filha nas Tuas mãos, para o que o Senhor há de fazer. E eu sei que o que o Senhor fizer vai ser não só o melhor, vai ser o excelente para Dudinha e para a minha vida. Ocorre que uns dias depois, curiosamente, uma médica daquele hospital, que tinha ido fazer uma especialização na Alemanha, ou foi na França, voltou. E justamente sua especialização foi naquela síndrome, que não tinha nenhuma resposta naquele momento dos hospitais de referência. E Deus conduziu o processo. Ela começou a se dedicar à vida de Dudinha, e menos de um mês, 28 dias, 27 dias,
Dudinha estava já recuperando-se bem melhor e recebendo alta para a glória do Senhor. Retornou para casa, um tempo depois prestamos o culto de ações de graça. Hoje é uma jovem que está bem, estudando e caminhando na presença do Senhor. Quando a gente diz que a vontade do Senhor é melhor, a gente precisa afirmar com todo o coração, porque parece que a gente usa alguns textos bíblicos como se fossem chavões, mas não sendo realidade para as nossas vidas. Exemplo, Romanos 8, 28, vamos citar juntos? Sabemos juntamente que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nessa verdade? O texto diz que todas as, não são só as boas, quantas ruins e difíceis. No dia 15 de outubro de 1993, eu tinha acordado há pouco tempo, recebi a notícia, seu pai foi acidentado no trabalho. Ele tinha 12 caminhões e às vezes fazia também aqueles transportes de cana-de-açúcar. Naquela manhã, uma carregadeira ou enxedeira, como é chamado, com aquelas garras, tinha subido sua haste, tocado no fio de alta tensão, que trouxe chamas de fogo para dentro, e ele não tinha percebido e jogou na carroceria, e as chamas se estenderam e alcançou lá a cabine, também chamada de buleia, pegou as costas do meu pai, pulmão, tudo mais, passou rápido no hospital lá da cidade que a gente morava, e precisou ir para o Hospital da Restauração, no Recife. Visitamos no domingo. Ele se colocava como um Cornélio, no sentido de ser um homem temente a Deus, honrado, digno, referência para mim, mas ainda não tinha professado Jesus publicamente. Orava na sua particularidade em muitos momentos, mas naquele dia ele confessou e entregou a vida plenamente ao Senhor. Eu dizia para a mamãe, Deus há de conduzir e ter o melhor para papai. Cremos que Deus o preservará, mamãe, mas se Deus o tomar para si, a gente está com o coração seguro. E mamãe disse, não, claro, como esposa, mamãe 36 anos naquele momento, Deus vai restaurar, vai operar na vida do seu pai. Terça-feira, 19 de outubro, recebo a notícia, papai tinha piorado, e papai foi a óbito. Eu com 15 anos, meu irmão com 12 anos, minha irmã com 8 anos. Como entender quando eu recebi aquela notícia na sexta, de dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Como conjugar, como equacionar isso? Dias difíceis, muitas lutas, recuperar daquele processo todo, e agora, junto com a mamãe, liderar a família. Já trabalhava numa usina desde cedo, como menor aprendiz, jovem aprendiz, e agora vamos para a luta, vamos tocar, e mesmo nos desafios da caminhada e tantas outras questões de seguir, mas uma coisa é certa, apesar de todas as lutas e batalhas que passamos, o Senhor sempre esteve conosco, sempre cuidou dos mínimos detalhes. Estou hoje aqui pela graça e compaixão do Senhor e misericórdia de Deus. Meu irmão, pastor também, a igreja lá no Recife, Igreja Concórdia, pela graça e misericórdia do Senhor. Minha irmã, serva de Deus, diaconisa, psicóloga, pela graça do Senhor. Uma mãe temente a Deus, fiel, que passou por dias difíceis de 2021 para cá, câncer, tratamento pesado, de um câncer pesado de mama, depois Covid, um ano depois de mim, internamento. Alguns devem ter acompanhado quando a gente partilhou e fizemos live de 15 dias seguidos lá no hospital no Recife, entubada por 11 dias, quase que morta, e eu a visitei no dia do aniversário de seus 65 anos, e crendo que o Senhor faria o melhor, sem dizer a Deus o que Deus deveria fazer, porque é um grande vacilo e erro de muita gente, inclusive desse segmento aí, que quer determinar, quer reivindicar, quer dizer e ensinar a Deus. Deus é Deus, quem diz é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem ordena é Ele. Ele é o Senhor e Ele é quem sabe o que faz de melhor em nossas vidas. E a glória é dEle, somente dEle, para o louvor dEle. Deus quis operar e mamãe, depois de 11 dias, dos quais 3 entubada, mas consciente, uma das piores situações que alguém pode passar e viver, Deus restaurou, usou pessoas, inclusive da família, inclusive minha esposa, entre outros, cunhadas, cunhado, Everaldo, Érica, nós, e foi restaurando o processo de mamãe. O câncer também sendo tratado pelo Senhor, hoje está em fase de remissão, e a gente já vê a mão do Senhor operando pela cura dela, tudo para o louvor e glória do nome do Senhor. Mas quando a gente diz que todas as coisas cooperam, a gente precisa dizer, entendendo o que é que a gente está dizendo. Por exemplo, às vezes a gente canta, pastor Nelson, algumas músicas acabam sendo mentiras.
Porque quando Deus vai trabalhar, a gente não quer. Tudo entregarei. Quem conhece a música? Não entrega quase nem 5% da vida, nem de nada. Quero ser um vaso de bênção. Quebra a minha vida. Se Deus for quebrar a vida, for trabalhar, você não sabe o que é que Deus pode fazer, mas que para a gente ser um vaso usado pelo Senhor, às vezes Ele vai movendo situações que você não tem a menor ideia. Que o diga José, para ser a pessoa que foi usada por Deus para cuidar do mundo de então e tirar tanta gente de situação de sofrimento, de morte por fome, sofreu 13 anos de forma muito injusta e pesada. Que o diga Jó e todo o seu desafio para poder conhecer a Deus com mais profundidade. E aqui eu me lembro de uma história que também é oportuna para este momento, que aconteceu comigo em 2015, quando eu estava voltando de Porto Seguro, depois de fazer o trabalho ali naquela região de acompanhamento de igrejas, do Congresso da Juventude. Numa manhã, 4h30 da manhã, chuvosa, eu cansado demais. No avião eu orava ao Senhor que Ele possibilitasse que eu pudesse descansar ali no avião, e quando chegasse lá em Salvador, pegar um táxi para casa para descansar. Embora goste de relacionamentos discipuladores, de contato, mas a minha oração é que ninguém sentasse do meu lado naquele avião, naquela aeronave. E quando eu estava perto da porta fechar, eis que uma jovem senhora, meio estabanada, agitada, vai caminhando e vem do meu lado e pede ajuda para colocar as coisas dela lá em cima, no local para guardar. E quando senta, dá aquele ufa, um pouco suada, e diz assim para mim: moço, você tem experiência com voo? Eu digo, razoavelmente. Eu disse, por quê? Ela disse, porque é o meu primeiro voo e eu estou desesperado. Eu digo, por quê? Porque eu ouço histórias de que quando um avião cai é uma situação complicada. Eu digo, senhora, não vai ser esse que vai cair. Aí começa a dizer, é um dos meios de transporte mais seguro, mais tranquilo, não é? Mais do que veículos, entre outros. Ela disse, eu sei, mas o problema é que quando cai não sobra um. Eu digo, por favor, por favor. E aí começo a partilhar com ela e vou citar a Bíblia. Aí ela diz assim, você é evangélico, é cristão? Eu digo, sim, de onde? Qual a igreja? Eu digo, batista. Ela disse, então, Deus está aqui, eu também sou batista. Eu digo, não está por causa de mim, Ele está, porque Ele está no nosso meio. Aí eu cito alguns textos, e um dos que eu cito é o Salmo 121. O Senhor é conosco na chegada e na saída, desde agora e para sempre, entre outros textos. Ela disse, agora eu estou tranquila, agora eu estou em paz. Aí conto, os dias que estava lá e cansado, ela pode ficar à vontade, pode descansar, meu coração está sereno. Quando a aeronave vai decolar, vocês conhecem bem aquela turbulência, aquela trepidação inicial. Aquela mulher pega no meu punho e eu acordo, senhora, só, não, isso está estranho. Você disse que era uma coisa tranquila e olha para aqui, isso aqui, eu digo, fique calmo. E ela fica puxando o meu punho, o meu braço, até que estabilize, e quando estabiliza e fica tranquilo, ela, olha como é verdade, está tudo em paz, está tudo sereno. Eu disse, eu não lhe falei. Ela disse, então pode voltar a descansar. Eu agora realmente estou tranquila, estou sem problema. Só que amanhã estava chuvosa. A distância de voo de Salvador de Porto Seguro para Salvador são 50 minutos. Quando foi ali, perto de uns 35 minutos, já perto de descer, começa uma pequena turbulência. Quando eu me recordo, ainda dói a cotovelada que aquela mulher me deu. E disse, a gente vai cair. Não vai cair. Vai, olha como essa aeronave, como esse avião está, olha que essa agitação. Eu digo, faz parte, vai passar essa pequena nuvem. Não vai não, moço. A gente vai cair, a gente vai morrer. Eu digo, não vai não, senhora. Fique tranquila. Vai, eu digo, se for, a gente vai para o céu, porque a gente é servo de Deus. Ela disse, eu não quero ir para o céu hoje não. Eu disse, e agora? Aí eu lembrei do texto lá de baixo, do que a gente tinha falado. Eu disse para ela, você lembra o que a gente falou lá embaixo? O texto e tal. Ela disse, moço, uma coisa é lá embaixo. Mas não é verdade da nossa vida? Uma coisa é num ambiente tranquilo como esse, sentado, rindo, ouvindo, refletindo, ar-condicionado. Outra coisa é naquela prova. É quando a tempestade chega, é quando os ventos contrários chegam, é quando o desemprego chega, é quando a enfermidade chega, é quando o acidente acontece, e nós não temos imunidade tribulacional, estamos sujeitos às tribulações.
as provações, como é que a gente reage? É bom que a gente lembre justamente da condução de Jesus. E voltando para o nosso texto, para finalizar nossa palavra, Jesus, ele viu e ele se importou e ele se interessou por aquele homem. E a pergunta que o texto vai justamente nos trazer é uma pergunta curiosa. Mas antes da pergunta, o texto diz que Jesus sabia quanto tempo ele estava assim. Quero lembrar para você, não sei quanto tempo você está esperando uma resposta. Eu não sei quanto tempo você padece de alguma luta, ou seja lá, de alguma situação que está angustiando teu coração, ou que está... Deus conhece cada detalhe e Ele não vai permitir prova além do que você possa suportar. Mas com a prova Ele vai dar o escape, Ele vai dar a saída, vai dar a sustentação. E às vezes a prova está trabalhando para você ser melhor. Está lembrado de Paulo? Senhor, tira de mim esse espinho na carne, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo chega à conclusão: quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto mais dependente, mais carente da presença do Senhor. Agora, caminhando aqui para o verso 6, olha a pergunta que Jesus faz para aquele homem: queres ser curado? Quando a gente faz a leitura dessa pergunta, a gente fica perguntando o seguinte: essa pergunta ela é irônica, essa pergunta ela é retórica, essa pergunta ela é lógica, e talvez a gente tenha como resposta sim, tudo isso junto, mas não, só que não. Jesus didaticamente estava querendo pelo menos 3 coisas da parte daquele homem, que eu enxergo no texto. O primeiro era uma resposta. Por isso que a gente precisa falar com o Senhor e responder ao Senhor. Por que a gente ora se o Senhor sabe de todas as coisas? Porque a gente precisa manifestar a nossa carência, a nossa necessidade diante do Senhor. Segunda questão, que Jesus estava aqui testando aquele homem, era para saber se ele queria mesmo ser curado. Porque tem gente que não quer deixar o estado de vida que está. Tem gente que até reconhece, mas não quer sair da sua zona de conforto ou da prisão onde está. Tem gente que está em situação, às vezes, de rua e você propõe tirar, mas não quer. Porque criou uma espécie de conveniência e daí por diante. Não é todo mundo que necessariamente quer ser curado, que isso implica numa nova realidade. E em terceiro lugar, o que percebo também da resposta que o Senhor quer, que Jesus quer daquele homem, é quem é a fonte da cura? Para que ele está se voltando? E aquele homem vai responder no verso de número 7: Senhor, não tenho ninguém. Ao invés de ele dizer, sim, eu quero, é o que eu mais quero. Senhor, não tenho ninguém. Aqui eu percebo uma primeira questão: aquele homem estava abandonado, a família dele tinha abandonado, porque vocês sabem bem que alguns tipos de enfermidade desse daqui atribuía ao homem ou à pessoa uma espécie de maldição. É como se Deus tivesse desamparado essa pessoa. Não tenho ninguém. Coração amargurado, assim, abandonado, solitário, como muita gente se sente. E volto a dizer, num mês como esse de setembro, quanta gente na sua alma, no seu interior, precisando da resposta, da ação do Senhor, porque se sente num vazio enorme, numa angústia que parece não ter fim, num abismo, e mesmo que esteja com muita gente ao redor, se sente realmente sozinha e vazia, como esse homem. Outra questão aqui: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sua esperança estava numa muleta, que era aquele tanque esperando uma agitação da água, mas era mais fácil alguém que estava com a mão mirrada pular, do que ele que estava sem poder se locomover. Era mais fácil alguém que tivesse um outro tipo de situação, de surdez, por exemplo, pular do que ele. Então, aparentemente, não teria resposta nunca. Quando a gente volta a afirmar, precisava entender que diante dele estava o Senhor da fonte, aquele que é a cura, aquele que é de fato a saída e a resposta. Jesus está presente, disposto a atuar. O que a gente precisa é o coração voltado para ele, como povo de Deus, como igreja, como pessoas e como famílias. Quero dizer para famílias aqui presentes ou que nos ouvem, talvez estejam passando por situações difíceis, talvez estejam passando por apertos que só sabe o Senhor e vocês, ou talvez o líder pastoral, mas o Senhor quer operar na sua família para a glória do nome dEle. Acredite na ação e no poder do Senhor, e que não há circunstância nem situação que o Senhor não venha a mudar, a redirecionar e a ressignificar para o louvor da glória dEle. O texto, e eu finalizo com isso, diz que apesar da resposta dele, que não deveria ser a que foi, Jesus, com muita compaixão e graça, usa a expressão: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se a pergunta parecer estranha,
a afirmação, agora a ordem também, humanamente, como é que Jesus poderia dizer isso? Há quanto tempo o homem estava daquela forma? 38 anos. Como é que estavam os artelhos daquele homem? Como é que estavam as juntas daquele homem? Como é que aquele homem poderia se levantar? Mas quem dava a ordem garantia o poder para ele se levantar. O Senhor continua tendo a palavra de poder. E o impossível para o Senhor é possível. O insolúvel para o Senhor é solúvel. Aquilo que parece sem resposta, o Senhor pode fazer todas as coisas. Aquele homem entendeu isso, então esse homem exerceu a fé. E Jesus disse, mas toma o teu leite e anda. Sabe como eram os leitos da época? Ou era uma lona com 2 varas, ou era uma espécie de colchonete daquele, como se fosse de, aquele bem fino, fétido, ou de esteira. Está lembrado aqueles colchonete de esteira que na nossa época, da década de 80, 90, a gente levava para os acampamentos? Mas daquele mais fino ainda e fétido, onde ele já estava há mais de 38 anos preso ali. O texto diz que Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E o texto diz, no verso 9, que imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, se colocou a andar, glorificado seja o nome do Senhor. Você crê que esse texto é verdadeiro e que isso aconteceu? O Senhor operou aqui, e eu gosto muito dessa expressão, que imediatamente o homem se viu curado, porque, olha, a pessoa, se passar por um tipo de acidente ou dificuldade de 2 meses, 3 meses, precisa de um período grande de fisioterapia. No 18º dia que eu estava internado, foi daquele testemunho de ontem, por ocasião da Covid, na UTI, foi quando os fisioterapeutas conseguiram me tirar da cama. 18 dias. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Quando me tiraram da cama, um do lado do outro, pegando no meu braço, eu não conseguia ficar de pé. Se eles me soltassem, eu caía com a cara no chão, literalmente. 18 dias. Perdendo massa muscular. Saí com menos 16 quilos. Quem viu o vídeo lá, eu saí com 64 quilos. O mesmo peso de quando eu casei. Só que agora sem massa quase muscular nenhuma, fragilidade enorme. Minha esposa jogou duro, ela fez intensivista, durante 2 meses e meio, deixou os 3 hospitais onde trabalhava, para cuidar de mim. Deus depois a repôs nos hospitais, deixando agora 2 por causa do seu curso de medicina, mas assim, eu até dizia para ela, se eu já sabia que você me amava, sei plenamente, desde que me ressuscitou no dia da síncope, quando fui internado, e com esse cuidado todo, mas só para dizer para vocês, passei 27 dias na UTI, 29 no hospital. Este homem estava há quanto tempo? 38. Ele precisaria de fisioterapia. Só que quando Jesus opera aqui na vida dele, o texto diz que imediatamente ele fica de pé. E nem de fisioterapia precisou naquele momento. E eu creio nessa verdade, porque o Senhor assim realizou. Só para dizer para vocês e para mim nesse momento, que não há situação que ele não possa fazer e realizar em nossas vidas. E é interessante que a estrutura do sábado ali, e eu quero fazer um desafio para vocês, fechando essa palavra dessa noite. A maioria das curas que Jesus realizou foi no sábado. E era proposital e didático e pedagógico. Certa feita Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Religiosidade sem relacionamento com Jesus e preocupação com o próximo não vale de nada. Estrutura não vale de nada se não tiver serviço da glória do Senhor e para abençoar pessoas. Assim operou na vida daquele homem. Os religiosos ficaram indignados. Ele não sabia quem era. Jesus se encontra com ele no verso 14. E diz, olha, fui eu que te curei. Agora, ouça o seguinte. Agora que tu estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Obviamente que o texto no original está no gerúndio. Não continue numa vida de pecado. Não esteja a pecar, porque pecar a gente peca. Mas segundo o texto lá de 1 de João, quem vive numa vida de pecado, primeiro, não tem relacionamento com o Senhor Jesus, segundo, vai colher drásticas consequências. Que todos nós, cada dia mais, sejamos próximos do Senhor e distante do pecado. Porque o pecado destrói, o pecado arrasa, o pecado acaba. Ele é satisfatório, prazeroso e agradável aparentemente, mas depois conduz à perdição, conduz justamente ao sofrimento. Que nós estejamos próximos do Senhor, cada dia mais amando e fazendo a vontade dEle, e que o Senhor que se porta conosco opere ainda mais na minha e na sua vida para a glória do nome dEle. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar por vocês nesse instante. Quero que você feche os seus olhos, enquanto eu faço uma pergunta, o pastor Nelson já está ali dedilhando. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, com um propósito especial na tua vida.
O Senhor te ama e deseja operar muito além do que você possa imaginar. E Ele quer te levar à presença dEle ainda mais, quer trabalhar na vida da tua família, quer tratar aquelas áreas que só Ele pode tratar, quer enxugar suas lágrimas, quer agir com muita misericórdia. Aqui é um espaço da casa de misericórdia. Aqui não é exercício de julgamento. O Senhor não julgou aquele homem, o Senhor ajudou aquele homem. Aqui nesse momento nós queremos lhe ajudar. Aí aquele que é o Senhor da fonte da vida, da restauração, da salvação e da cura. Alguém que nessa noite rende sua vida e confessa a Jesus, e entrega o seu coração e sua vida a Jesus. Alguém que diz: Senhor, eu quero me entregar a Ti, quero viver para Ti. Eu entrego minha família, eu entrego a minha casa, eu entrego meus projetos, eu entrego todo o meu ser a Ti. Alguém que toma essa decisão, que é a mais importante e determinante na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não se rendeu ao Senhor, mas eu quero dizer para você que não perca essa oportunidade. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o daqui a pouco. Hoje é uma noite de redenção, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de restauração, de mudança, de melhora para a sua vida, para relacionamento. O Senhor quer perdoar os teus pecados, quer tirar a tua dor, a tua culpa, mágoa, alguma situação de trauma que esteja no coração. Alguém que quer render sua vida ao Senhor neste momento. Se você ainda não fez, faça isso, ainda hoje, na sala 2 ou em outros momentos. Procure então o pastor e a equipe e faça isso. E eu finalizo dizendo: alguém que está esperando uma resposta do Senhor há um tempo, e parece que essa resposta não chegou. Alguém que está com alguma luta e dor, que parece realmente angustiar o coração. Queremos orar por você neste momento. Alguém que está clamando por uma situação na família, inclusive dos filhos, de um retorno, de mudança, vem aqui que a gente quer orar por sua vida neste momento. Certamente, se Deus ministrou o seu coração, como assim a gente entende que Ele ministrou, vem até aqui dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, e eu sei que Tu tem a resposta no tempo certo. E você pode vir aqui e dizer: eu sei que o Senhor vai fazer essa obra na vida da minha família, na vida do meu filho, vai fazer essa obra na vida do meu esposo, vai fazer esta obra na vida. Pode vir aqui, você e Deus, sem se preocupar com outra pessoa. Pode vir aqui à presença do Senhor. Você que está esperando uma resposta de salvação, de redenção, uma resposta de conserto, coração talvez apertado, algo que quer lhe tirar a paz, aquelas áreas da sua vida que você quer consagrar, entregar ao Senhor. Vem aqui neste momento colocar sua vida diante do Senhor. Você e Deus, você na presença do Senhor. Deus contempla o teu coração. Volta a dizer: Deus tem propósitos gloriosos que você nem imagina. Coloque-se diante de Deus. Entregue de forma plena e total. Entregue a pessoa, entregue aquilo que lhe faz sofrer diante do Senhor. Ele se importa com você, Ele se interessa por sua vida e Ele tem propósitos gloriosos para a sua vida. O pastor Paulo tem a palavra para orar por nós e conosco, e orar por todos que estão aqui, que estão a derramar o seu coração diante do Senhor. Te bendizemos, Senhor, pela esperança viva que temos, pela Tua palavra, ó Deus, que renova a esperança, renova forças. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos a Ti os Teus filhos, apresentamos cada um que veio até simbolicamente ao Teu altar, aos Teus pés, em busca de resposta, em busca de portas a serem abertas, ó Deus. O Senhor tem poder para isso. Fomos alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, de que o Senhor pode intervir. Nós podemos contar contigo. O Senhor conhece as nossas necessidades, ainda que, ó Deus, as nossas crenças venham às vezes querer justificar, como foi o caso deste coxo. Mas, ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor apenas uma resposta: sim, nós queremos ser curados. Sim, Senhor, nós queremos a Tua intervenção. Sim, Senhor, nós queremos aquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos testemunhar da Tua intervenção, do Teu amor, da Tua provisão.
E, ó Deus, nos comprometemos de glorificar o Teu nome, porque todas as coisas cooperam para a Tua glória e para o Teu louvor. Receba a nossa oração, Senhor, e que possamos voltar para os nossos lugares descansados de que todo fardo foi entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar, irmãos, por você que tem esperado um agir de Deus, quem sabe por um bom tempo. Quem sabe não são 38 anos, mas 1, 2, 3, 10 anos, por um grande livramento, por uma grande intervenção de Deus. Nós ouvimos que Jesus chegou ali e fez uma mudança na vida daquele homem. O mesmo Jesus, ele se encontra aqui neste lugar. E ele é quem tem todo o poder de dizer: agora basta. Agora eu posso resolver. Não há mais o que esperar. E eu quero orar nesse sentido. Senhor Deus, levanta minha mão agora, em nome de Jesus, para interceder por gente que está aqui à frente, que tem esperado, quem sabe, anos, Senhor, por uma intervenção Tua. E nessa noite, nós somos impulsionados pela Tua palavra. Sabemos que as experiências e as narrativas dos textos, elas são próprias para o seu tempo. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse mesmo Jesus que esteve lá em Betesda, ele está aqui neste lugar. Portanto, ó Deus, nós clamamos, porque sabemos que quando alguém se dispõe a crer no Senhor, a confiar na eficácia do Teu poder, isso mobiliza o teu coração e faz com que grande livramento, na realidade um milagre aconteça. Portanto, nós oramos agora em nome de Jesus, que toda luta, toda dor, todo embate, que durante anos tem sido travado na vida, nos corações dessa pessoa que está aqui à frente, na mente, seja agora cessado, para a honra e glória do Teu nome. E nós rendemos a Ti toda a honra e glória, e oramos, e já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.